mesma forma que terminamos. Do nada! Do nada! Na animação lá em cima. Agora você vê, agora você não vê. Rapaz, e bem coordenado, viu? Porque pra gente fazer esse E, Não é fácil. Foi meia hora. foi meia hora se for Anos quem é e que vai- anos quem vai de começar? Rapaz. E aí, galera, tudo bem com vocês aí que estão ouvindo a gente aqui no nosso podcast, a nova temporada aí do podcast. Rapaz. Finalmente. Rapaz, um contrato com a Netflix aí, Pra todas quem, as plataformas. pra quem Caiu. achou Cadê o que Globoplay nós. agora? Pra quem achou que a gente não ia voltar, quase acerta. Olha Quase aí, acerta. olha aí. Mas o dinheiro caiu na conta. É. E Dinheiro. Dinheiro, É, menino. eu, Tá Dinheiro doido? medonho. só ficou com o Lucas, né? Só ele. Eu acho que caiu só na conta dele, viu, galera? a Netflix, Não, o Globoplay. não. Ah, não pode falar patrocinado não. Ô, Ah, imagina. Rapaz, fala aí, vai que eles escutem aí. Rapaz, estão fazendo propaganda aí, deixa eu show de graça. fazer alguma coisa com eles. Mas, gente, assim, muita alegria estar com vocês aqui, reunidos mais uma vez. A gente perturbando a cabeça de vocês, explodindo mentes, pra gente poder conversar um pouco sobre o mundo nerd, conversar um pouco sobre espiritismo, evangelho e o que mais aparecer aqui na nossa roda de conversa, né? Então vamos começar aqui, né, as nossas apresentações. Quem está conosco no episódio de hoje? Olá, eu sou a Laísa e água mole, pedra dura, tanto bate até que causa uma rachadura. Eita, mesmo. Rapaz, Rapaz, minha nossa, é isso aí, viu? isso aí mesmo, eu tava achando que ela tava indo por um caminho, ela foi por outro. Tá certo. Então, eu sou a Aline Souza e eu acho que nossas cabeças estão cheias de zonzóbulos. ó, Ixi. também acho. Rapaz, só por aí já estão dando dica do tema, é? É isso aí mesmo, Vai é? chegar. E aí, galera, eu sou o Alisson e eu tava lembrando aqui que, segundo a mitologia, os gregos daquela época, todos sabiam que as moléculas se fecundam e transformam em bactérias. Meu Deus. Uau. Eu nem vi isso aí em biologia. Ei, É biologia que cai essa coisa, né? História, não é não? Deve ser Ele naquele só dizer livro. Isso aí, e fica a pergunta no ar. Ah, eu acho que isso aí é um trecho do livro Revoluções do Mundo. Pra quem Com lê certeza. e não entende, né? É isso aí? É isso aí. E aí, galera, eu sou o Lucas e nessa data vespertina a boa constrictor irá utilizar-se-á de fumo. De quem? Tá, gente? Isso aí é um feitiço. Oi? Isso deve ser um feitiço do Harry Isso é um Potter. feitiço, Só né? pode É ser. isso aí, com certeza. Mas Vamos discutir sobre. Tá em português isso aí, essa frase? Português. Em português, Lá né? em aramaico. Português, O Lucas se superou, gente. português arcaico, né? Português. Mas eu sou o Jaanes e é um prazer imenso fazer esse esforço hercúleo de estar com esses confrades nessa play. É, Olha aí, Meu rapaz. Deus. já começa, Aí começa Aí a falou- temporada. ele insultou, Falou como eu espírita. acho que ele insultou a gente com Aí palavras falou bonitas. como um espírito. Não, e essa, Vocês fazem parte da minha pleiade. É o quê? essa, ô? essa Boa. temporada começa diferente, porque agora o Jarvis conseguiu falar a parte dele. Ó, Essa temporada começa Pela primeira diferente. vez. É um up, né? É, cara. Segunda temporada, Nível de cara. algoritmo. também, já na segunda temporada a gente melhora um pouquinho, né? Vamos, Com velho. certeza. E é por aí, gente, vamos falar hoje sobre o tema concatenando elocubrações parcimoniosas. É isso aí. É o que, galinha? Por entenderem ambos a razão de se viver. Bem, gente, vamos começar agora o episódio, né? Vamos, isso aí. né, continuar aqui fazendo as nossas elocubrações parcimoniosas, mas assim, da onde é que vem essa loucura, né? Esse nome aí, porque a gente tem uma pauta, né? A gente senta, vai pensar aqui nos com assuntos, né? certeza. É tudo sério. É tudo muito bem O organizado. negócio é sério, compadre. E eu quero passar aqui pra pessoa que teve a mente brilhante de Sim. propor esse assunto, esse tema pra gente. Tinha que Na- ser. não, gente, é o seguinte, esse nome é muito bom, vocês não acham não? Vocês É, aí de sim. casa, vocês estão nos ouvindo, né? Todo mundo entendeu Muito perfeitamente bom a tua é uma frase. coisa, entendeu? Eu acho que o pessoal veio escutar esse podcast justamente pra descobrir o Eu, que de arte. eu mesmo Boa. vim pra cá pra tentar descobrir. Entender, E né? assim que descobrirem, vão sair. Vamos lá. Não, já essa história foi muito engraçada, né? Num dos eventos espíritas que a gente estava participando, em algum momento eu fui explicar alguma coisa da dinâmica, eu falei, gente, não corram, vamos ser parcimoniosos no nosso jogo, na nossa atividade. Para jovens. Para Viu, gente? jovens. 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 Mas saiu sem querer, e aí virou piada, né? Virou Óbvio, piada. óbvio. Porque o que é ser parcimonioso? É ser calmo, é ter uma conduta mais Pois amena, é. E né? por que Mais... não dizer, gente, calma, né? Vamos Porque corrigir ele- de forma calma. Porque ele Tenham está lá no, paciência. ele está aqui, mas ele ainda
respinga nele a cultura do século XVII. É, Olha de outras só. vidas. É. Não, O mas Lucas aí- nasceu O com Lucas- 80 anos. O Lucas é o mais E- novo do grupo, né? Mas espiritualmente Mais velho. ele Mas é- Contemporâneo de Essa do séculos. Queiroz. Mas só sai aqui e acolá uma palavra dessa. Aí a gente Confrade. escutei tanto brincando comigo por causa dessa história das parcimônias da vida. E não, pois vamos concatenar elucubrações parcimoniosas, então. Que basicamente é o quê? Vamos conversar. Vamos... Obrigada pela tradução, Paulo. Tá certo. Calma, E esse foi o nosso episódio. Valeu, galera! Acabou, Vai, Basicamente a gente... Posso voltar pra casa tranquilo. Não, gente, não acabou não. Calma, é brincadeira, é calma. brincadeira. Agora a gente vai conversar, né? Ah, isso aí. Não, nós vamos concatenar, nós vamos juntar ideias de maneira parcimoniosa. Vamos conversar sobre os temas, né? É isso aí. Certo. Ao longo da temporada seremos Ah, parcimoniosas. Isso. sim. Ou Então, tem não, um parcimônia com a gente, né? Isso. Ao longo desses episódios. É, mas é engraçado quando, assim, o Lucas falou desse jeito. E eu convivo com ele, né? Todos os dias. Então, às Tu vezes ele... consegue, amiga? Às vezes precisa Não, do às vezes dicionário. eu preciso de um dicionário. O que significa essa palavra, meu amor? Porque eu não tá dando, não dá. E às vezes é realmente assim mesmo. No dia a dia ele solta umas que é... Eu só lia dicionário quando eu era pequeno. O que aconteceu? E aí é engraçado porque eu fico pensando, porque tem muita gente, obras, né? Livros, às vezes filmes também, que falam dessa forma, de uma forma muito complexa. Isso acontece também muito no meio acadêmico. Ah, Né, que a gente vê muitos trabalhos sendo escritos assim com... Parece que ligou a tecla SAP daqueles sinônimos mais complexos e falam de coisas simples, mas de uma forma tão complexa que às vezes as pessoas não conseguem nem entender. Então eu vou lançar a polêmica aqui já, viu, no ar. Vai. Eu sou da Umbanda, eu vim agora nessa segunda temporada pra causar medo, certo? Eu fui muito parcimonioso na primeira temporada. Ei, Olha aí, É. pessoal, já aderindo à nova... Eu, como umbandista, eu vou dizer que vocês, espíritos, gostam de umas palavras mais rebuscadas. O Gostam. confrade. Confrade, vocês espíritos gostam, às vezes, de umas palavras mais difíceis que, rapaz, olha, pra ler o evangelho, eu tenho que estar ou um dicionário ou o Google, aquilo ali do lado, né? E eu fico assim, o que foi isso aqui? Não, a questão não é nem E isso. ainda se despede assim, um espírito de verdade. Pronto. E vai-se embora. E vai embora. Não, e a questão são as palestras, né? O povo quando vai dar as palestras também, e aí vem com essas palavras, às vezes tá até num ambiente que não precisaria, né? Como a gente tava brincando com o Lucas, que no encontro de jovens veio falar de parcimônia. Vocês podem ficar mais à vontade, né? Pois é. Mas gente, mas tem palestra que, pelo amor de Deus, né? Que não dá. Aí não dá, querem que não. o jovem Entenda. entenda, né? Mas isso é interessante porque isso, gente, eu vejo como uma crítica muito positiva, né? A gente precisa acessar as pessoas com palavras do dia a dia, Dar né? mais acesso É. às pessoas, né? Para que elas consigam entender o que está sendo apresentado Isso. ali, né? As É, ideias. A gente falar uma palavra ou outra desse tipo sem querer, acontece, né? Outra coisa é quando a gente se veste dessas palavras pra demonstrar conhecimento, que não é o caso, né? Distancia, né? Distancia. Acaba distanciando, porque às vezes a gente tem uma postura muito de querer estar ensinando, querendo ser professor o tempo todo. Ah, mas eu vou aqui elevar o nível cultural, acadêmico, linguístico, eu vou falar aqui, porque são palavras que as pessoas vão aprender. Mas na verdade eu tô sendo mesmo arrogante, né? Eu tô criando um distanciamento desnecessário, né? Eu Não não tô... está sendo didático. Isso, não tô falando dentro do contexto adequado, né? Então, na verdade, tá gerando outra coisa, né? Então vou lançar uma outra polêmica aqui, agora Certo. puxando pro meio Polêmicas. do mundo nerd, Certo. né? Vai lá. Eu me lembro que quando eu tinha, sei lá, meus 14 anos, mais ou menos, eu comecei a querer ler Senhor dos Anéis, o livro, né? E aí peguei, tentei, comecei o primeiro, não consegui passar nem na metade, voltei, 14 anos. Aí 15, tentei de novo, com 17 tentei de novo. Cheguei aos 20, não consegui ler o livro. Por quê? Porque eu achava a linguagem dele, além de muito rebuscada, eu achava muito detalhista, eu achava arrastada, eu achava assim, meu Deus, não vai acabar nunca esse livro. E não gostava do livro. Com os meus 20 anos eu gostei do filme, mas o livro eu não conseguia ler. E aí quando foi, sei lá, nos meus 30, eu fui revisitar o livro. E aí foi outra coisa, foi outro universo. Eu consegui me conectar muito melhor com a leitura, eu consegui entender o que ele estava falando e consegui entender o ritmo que ele criava dentro do livro. Você precisou estar fazendo um doutorado. Tipo isso, Pra não, poder entender. mas assim, as experiências de vida vão trazendo pra gente também outras vivências e outras formas de entender aquilo ali, né?
Então, às vezes, talvez, assim, a gente tem que entender para quem a gente está falando, Sim. com quem a gente está falando, para quem a gente está direcionando aquela produção, ou aquela palestra, ou aquele livro, para a gente adequar melhor a essa linguagem, né? Não necessariamente precisa ser tudo de forma simplista, até porque um Tolkien, sem ser naquela linguagem dele, ele iria perder muito da beleza que ele tem, né? E isso, de certa forma, também mostra que até a gente precisa do nosso tempo para diluir as coisas e aprender, né? Do nosso espírito, a gente precisa de tempo mesmo. A gente não vai aprender tudo de uma vez só, né? Mas também é uma crítica construtiva também, no sentido de que nem sempre essas coisas elas vão acessar todo mundo igual. E é por isso que tem milhões de opções para todo mundo e nenhuma é melhor do que a outra e a gente pode aprender com tudo isso, né? Justamente, apresentar o vocabulário, assim, eu acho legal você utilizar a palavra parcimoniosa e tal, mas assim, ver o contexto, colocando a palavra, né, que significa ali mais fácil ali pra galera, tá entendendo? Para poder também ajudar nessa questão do vocabulário, né? Eu acho interessante o que a Larissa falou da questão da linguagem. A gente está falando aqui de manter uma linguagem simplista, né? Não quer dizer ser raso, né? Isso, né? Exato. Então é interessante, né? Mas assim, para a gente poder alcançar as pessoas, a gente precisa conhecer o contexto linguístico, cultural de cada uma dessas pessoas. E aí quem trabalha com jovem entende muito sobre isso, né? Então às vezes a gente quer falar uma coisa que Jesus já falava de uma forma para a galera daquela época. E eu imagino que ele fazia todo um trabalho para tentar falar da forma mais simples possível, né? Porque ele devia ter um conhecimento absurdo, né? Aí ele poderia cantar assim, quem dera ser um peixe, falando para pescadores, né? Era, olha, Jahanes, Foi boa. você agora Jesus cantando Fagner. declamando Fagner. Oh, mas vocês não acham que, assim, conversando aqui com vocês, com a gente que tá aqui, com a galera que tá ouvindo a gente, como o Alisson falou, né, o povo espírita às vezes complica demais as coisas. Eu acho que tem muito aquela coisa que o espírita é uma das religiões que mais estudam, mais intelectualizadas, e aí a troco disso, o pessoal você inventa muita coisa e reproduz coisas que nem conhece também. Às vezes o povo tá falando difícil, coisa que nem sabe, nem entende do que tá falando. Ou pega um modelo de palestra e de palestrante, né? O jeito do palestrante especificamente falar e fica reproduzindo como se aquilo fosse uma forma muito intelectualizada, né? De falar daquela forma, daquele Como jeito. se só pudesse ser daquele jeito, Isso, né? pra ser espírita você tem que falar desse jeito, tem que falar nesse tom, falar igual esse palestrante, né, e tal. E quando na verdade não é bem assim, né? Acaba sendo excludente também, né? Como eu falei antes, né? A gente acaba excluindo muito. Rapaz, e esse negócio de falar demais, falar bonito, eu vou lançar outra polêmica aqui. Vai. Eu gosto de trabalhar com nomes. Pronto. Elucubrações, solta as elucubrações. Trabalho com nomes. Eu não queria dizer não, mas Divaldo, por exemplo, vou dizer. Era dele mesmo que eu tava falando. Eu tava assistindo uma vez um vídeo e ele falou um negócio totalmente que não tinha nada a ver com o que eu. Cara, não é isso não. Não é isso. Fala um negócio que eu disse, não, rapaz, era sobre carnaval, né? Falando sobre esse período e tal. E ele falou uns termos assim, não, cara, não é isso. Mas porque corre o risco. Você começa a falar demais. Que tava explicando a origem do termo carnaval, né? E Isso. aqui a gente tem o Alisson e a Larissa, que são da área das artes, né? E que entende sobre a questão da cultura popular também. Isso, E falando aí, lá o do Alisson- começo da Grécia, enfim, eu sou formado em teatro, né? E aí ele estava falando sobre essa questão a simbologia da carne lá na Grécia Antiga, né? Enfim, ele misturou Lé com Cré, eu disse, não, cara, não vai por aí não. Mas aí, né? Mas É foi, ele, né? Mas foi, né? Mas é isso mesmo, assim, é muito delicado, né? A gente, enquanto espírita, fica querendo falar bonito, fica querendo falar um monte de coisa, a gente tem que ter muito cuidado de saber sobre o que a gente está falando, né? Pra quem a gente está falando, qual é o nosso objetivo, né? Qual é o objetivo daquele grupo de estudo, qual é o objetivo daquela palestra, qual é o objetivo daquele evento, né? Eu quero exibir meu conhecimento, eu quero realmente acessar as pessoas, aproximar as pessoas, né? Eu falando no lugar de espírita e de participante do movimento espírita, eu acho que a gente complica muitas coisas e as elucubrações, que eu não sei nem dizer essa A palavra. gente tem que procurar a essência, né, gente? Tem que procurar a essência da coisa. Na verdade, a interpretação ela tem que vir a partir do que é
principal. Então, assim, às vezes as palavras elas atrapalham, até porque quando a gente vai para os espíritos falam constantemente pra gente que a gente tem uma pobreza de linguagem. Se a gente tem uma pobreza de linguagem, a gente não vai acessar certos conhecimentos da forma como a gente tem. Então, assim, a gente precisa que a gente se perceba e busque o essencial. O essencial, às vezes, não está na frente, né? Eu acho interessante esse movimento da gente ir do conhecido para o desconhecido, né? Na linguagem também é a mesma forma, né? Pra gente partir daquilo que a gente já sabe, que a gente já conhece e entender. Então, por exemplo, você chega para um jovem hoje assim, ei, venha visitar a nossa mocidade. O que? Moço o quê, macho? Que é mocidade, mas aí essa é da época dos anos 50. Leopoldo Machado. Leopoldo Machado que usava essa linguagem. Sim. Então, o jovem hoje não sabe nem o que é mocidade, se não for do movimento espírita. Né? Então, assim, pô, vem passar no meu grupo de jovens, juventude e tal. Então, é falar, né, do que é conhecido, partir do que é conhecido. E aí é interessante que a gente pode até ver isso também no próprio Evangelho, por exemplo. Jesus tem esse movimento. A gente pode ver depois, né, um pouquinho lá na frente, como é que Jesus faz esse movimento, né? O que eu queria só destacar é que, assim, a gente não está, por exemplo, negando as obras básicas. Por exemplo, a gente entende que o Alisson comentou, é difícil ler o Evangelho. É difícil, a gente tem que admitir que é difícil ler os textos de Kardec, mas porque Kardec ele escreveu num determinado contexto, né, numa determinada época, e que ele, na verdade, ele escrevia simples para a época dele. Para a época dele, ele estava escrevendo simples. E para o conhecimento que ele já tinha, né? Que ele era um estudioso, ele era um pedagogo, ele já tinha um conhecimento, ele escrevia textos acadêmicos, né? Então ele já estava ali simplificando, tentando ser acessível, né? Agora, quando a gente pega isso e traz para os dias de hoje, aí realmente é um estilo de escrita, é um estilo de linguagem que não é usual, né, aos dias de hoje, e que por isso a gente acaba muitas vezes tendo dificuldade de fazer essa leitura. O que a gente não está querendo dizer é que a gente está negando a importância. A gente não está negando a importância de Kardec, dos textos de Kardec. Acho que a nossa reflexão aqui é sobre o quanto as pessoas não conhecem, não conseguem fazer essa transposição, porque a nossa missão, eu diria até a obrigação, enquanto espíritas, é a gente conseguir fazer essa transposição do conhecimento para os dias de hoje, né? O que Jesus disse, o que Kardec disse para os dias de hoje, e não a gente ficar tentando ser igual Kardec, mas Kardec né, de um período que se falava, se escrevia daquela forma e que hoje em dia não é mais assim. Então, tipo, não tem problema eu querer falar de doutrina espírita de uma forma mais acessível, mais contextualizada, mais simples, como o Alisson disse. Não quer dizer que seja raso, né? Mas é de uma forma contextualizada, de uma forma simples, né? E eu diria que, assim, o trabalho, na verdade, o projeto da Liga Jovem Espírita começou com esse propósito, né? De tentar traduzir coisas que podem não ser tão acessíveis porque são complexas demais de ser entendidas, e a gente tenta traduzir para uma linguagem mais compreensível, para uma linguagem mais coloquial, usual, do dia a dia. Traduzam para mim o óbolo da viúva. O termo, né? O que é que significa? O óbolo. Vamos ver aqui no dicionário. Olha aqui no dicionário. O óbolo da viúva. Porque eu até entendo, assim, o óbolo é aquilo que está em falta para ela, mas ela consegue dar. Né? Certo. Eu sei a ideia do que é, mas a tradução da palavra para o que a gente faz quando a gente não entende uma palavra? A gente procura o significado ou sinônimos, né? Então a gente poderia procurar um sinônimo mais simples para a palavra óbolo. E é importante também, só antes de ler o significado, porque tem gente que prega uma reescrita das obras básicas. A gente também não está dizendo isso não, viu, meu povo? Porque tem gente que diz, tem que reescrever para deixar mais claro. Não, o que a gente está dizendo é que o texto, ele é daquele jeito e tem que ser daquele jeito, mas que a gente, com os conhecimentos que a gente tem no dia de hoje, a gente tem condições de contextualizar esse conhecimento, né? É olhar para a coisa no período dela e entender que aquelas eram as palavras mais simples da época
e agora a gente tem só que falar, os adaptar, como já nos deu o exemplo da mocidade, que é juventude, gente. É juventude, né? E o que é o óbulo aí, ó? Que é o O óbolo óbolo é um donativo, é uma esmola. Então, é a mensagem do óbolo da viúva, né? Porque ela deu aquilo que ela tinha, mesmo que pequeno, né? Assim, então, é muito nesse sentido. Eu queria trazer de novo aquele lance de Jesus, né? Pra gente aprender com a pedagogia de Jesus, já que a gente aprende na doutrina espírita que Jesus é o guia e modelo, né? Então vamos pegar ele como modelo de educador, pedagógico. Então lá em Mateus, capítulo 13, se não estou enganado, você vai procurar o versículo, que também é um versículo, eu não sei decorar. Vocês pesquisei para ver se o Jarrante falou certo. Mas aí Mateus capítulo 13, Jesus vai falar assim, porque Jesus fala por parábolas. Né? E aí ele vai falar justamente nesse sentido. Poxa, eu vou falar, e você vê isso muito claro, né? É só ler o Evangelho, galera, viu? Ler o Evangelho que dá para perceber. Quando ele vai falar com pescadores, ele utiliza uma linguagem da pesca. Quando ele vai falar com agricultores, quando ele vai falar com os doutores da lei, ele já eleva um pouco o nível do vocabulário, a profundidade das ideias. Então o próprio Cristo ele já tinha esse cuidado, e ele fala, olha, para vós já é dado conhecer os mistérios das coisas. Então, para os outros, eu falo por parábolas para poder ficar mais próximo. Né? Tanto que tem só um capítulo, agora eu não estou lembrado, que é um capítulo onde a gente fala que são as parábolas do campo, vamos dizer assim, que são só parábolas que ele utiliza uma linguagem, vamos dizer assim, da agricultura, do campo, né? A parábola da semente, do semeador, do joio e do trigo. Né? Então vai usando toda essa analogia para que as pessoas possam entender através daquela linguagem simples, clara e direta a mensagem profunda do Evangelho. E aí a gente pode ver isso no nosso dia a dia, nas fábulas também, né? As crianças, elas são ensinadas conhecimentos complexos, né, profundos, através das fábulas, que são histórias que simplificam esses conhecimentos através das historinhas, né? E a gente pode ver também muito isso que o Jarranes falou na pedagogia de Paulo Freire, né? Que Freire falava isso, que a gente precisa educar através da experiência que os estudantes, os educandos têm, né? Que eles trazem. Então, falar com os pescadores, eu tenho que falar com termos que eles usam no dia a dia. Se eu falo com pessoas do campo, eu tenho que usar termos e recursos do dia a dia, né, do campo. E justamente nessa ideia que a Larissa está falando, né, a gente precisa abordar com as palavras que a gente sabe. Por exemplo, se eu pegar um tema que eu não me envolvo, naturalmente, do ser humano, que um tema que eu não gosto, eu não vou querer saber. E se a gente entende, enquanto espírita, enquanto religioso, enquanto qualquer religião, e a mensagem do Cristo, ela é importante, a gente precisa fazer o papel de trabalhar ela de uma forma que ela seja envolvente, né? De uma forma que a gente perceba que ela está no universo, ela não está solta dentro de um livro, até porque a nossa tradição originária é oral, né? A gente passa as mensagens de maneira oral. O Cristo não escreveu nada. Então a gente precisa falar delas, e precisa falar delas da forma que a gente entende, dentro do coração, dentro da essência da coisa, né? Mas, e aí, como a Larissa disse, o projeto da Liga Jovem Espírita começou assim, né? A gente tentando contextualizar, né, os ensinamentos da doutrina espírita a partir desse universo geek, nerd que a gente gosta. E aí muitos confrades espíritas, né, o povo justamente que gosta dessa talvez de dificultar um pouco mais, acabam criticando essa forma da gente falar de doutrina espírita. E a gente conversa com amigos e amigas do país, né, que a gente já conversou, né, de outros estados, que curtem também dialogar a doutrina espírita com esse universo, e eles vivem, vários disseram que vivem essa mesma realidade, né, da galera, alguns do movimento espírita, que não curte essa forma de abordar a doutrina espírita, né? Acho que não tem nada a ver, que o espiritismo não tem nada a ver, enfim, com essa abordagem que a gente faz. Mas a gente é teimoso, né? A gente teima, a gente insiste, porque a gente acha que a doutrina espírita faz parte das nossas vidas, do nosso contexto, e a gente está querendo realmente nos aproximar, né, da doutrina espírita de várias formas, e uma delas é desse universo que a gente curte. Beleza, e agora eu queria trazer agora para o mundo nerd, assim, a gente poder, no mundo nerd,
quem é a pessoa, personagem, equipe, herói, enfim. Mais complicada. Não é nem que mais complicado, é que gosta de complicar, né? Porque o que a gente está discutindo aqui é o uso de palavras complicadas, às vezes sem sentido algum, né? E tal. A gente tá conversando um pouco sobre isso. Mas aí no mundo nerd, quem são os abençoados aí que gostam mais de complicado que... Existe um canal no YouTube muito bom que eu não vou fazer divulgação porque eu não lembro o nome, mas é sempre fazendo histórias de como os filmes terminariam, né? Se o filme, pensando, é tipo um e se, né? E se o filme terminar dessa forma, né? Mas aí eu lembro de uma que é justamente do Senhor dos Anéis, que tem um ponto do Senhor dos Anéis que o pessoal tá com o anel pra tentar chegar até Mordor, pra destruir o anel do mal, né? De Sauron e tal. Aí nesse teórico, né, nessa coisa teórica, ele fala assim, já sei, tive uma ideia. Aí o Gandalf pega a águia, que ele chama, o pessoal sobe lá. Ele fugiu da torre lá do ele fugiu da torre, não sabe? Aí, e ele voa até o vulcão e joga o anel lá de cima. Ui! Aí terminou. Aí termina a história. E ainda termina assim, dizendo assim, já pensou se a gente tivesse que andar tudo isso pra chegar aqui? Muito bom. Né? Tipo assim, mas eu fui falar nisso brincando porque assim, ó, eu acho que, por exemplo, o Homem de Ferro complica as coisas. Ele é muito complexo, mas assim, tem certos complexos na parte do enredo da história que se não existirem, não tem história, né? Vamos dizer assim. Eu acho que quem complicou muito nossa vida foi a primeira versão do filme da Liga da Justiça. Rapaz, era desnecessário aquilo ali. Por que não saiu logo a versão do Zack Snyder? Que é que a gente queria e tal, né? Ali foi uma complexidade desnecessária. Meu povo, vamos mostrar aqui os personagens do jeito que a gente quer e pronto. E deixar de confusão aí, que tá bom demais, né não? Eu acho que um personagem pra mim que complica tentando simplificar é o Mestre Yoda. Porque o jeito que ele fala, ele tenta ser o mais simples possível e objetivo, mas aí quando ele troca o final pro começo, fica um negócio muito mais complexo, fica poético, fica bonito, sim. Mas fica bem mais complicado de entender o que ele tá querendo Lucas, ele deve ter pensado assim, rapaz, eu quero mostrar que ele é inteligente. Então vou fazer ele falar de trás pra frente. Exatamente. E vale ressaltar que o Luke Skywalker até hoje não entendeu, né? Porque os filmes tudinho, ele ainda não entendeu. Porque ele fala complicado. Foi o que eu entendi quando o Lucas falou a primeira frase dele. Primeiro ele tava falando de trás pra frente. Era o disco da Xuxa ao contrário. Mas vocês perceberam que tem muito isso nesse universo? Por exemplo, você vai ver o Mestre dos Magos. Sim. Pra demonstrar que ele sabe demais, ele fala umas coisas assim, fala galera, pouco. Como é que é? Eu não entendi, foi nada, tipo fala charada. pouco. Né? Diz uma coisa e tchau, vai-se embora. E parece que pra você, uma característica pra quem sabe muito é falar difícil ou falar, se a gente entender muito, falar pouco, né? Falar pela metade. Falar pela metade. Ele é o orientador do TCC, né? Aquele que aparece e some de repente. Fala uma coisa e deixa no ar. Deixa uma mensagem só e... Vai-se embora. E vai-se embora, né? Outra pessoa também que eu acho que complica muitas coisas é o diretor James Cameron, né? James Cameron, ele pra quem acompanha o diretor, você sabe que ele só faz filme que muda o cinema, né? Então ele fez Alien 2, fez O Exterminador do Futuro 2, né? Que toda a parte técnica, existe um antes e depois dele, Titanic e tal. E agora ele tá na saga Avatar e ele falou assim, vou fazer um filme. Dá 20 anos aí. 20 anos depois. Dá 20 anos aí pra eu fazer um filme. Ele tá 12 já, né? 12 anos Já tá fazendo 12 anos. a sequência do primeiro filme. Diz E ele que diz sai que são esse 5. ano, E ele né? diz que são 5 filmes. São 5. Né? Ele deve ter o elixir da vida, né? Ele deve ter certeza que ele vai viver eu isso Nós, todinho. essa encarnação aqui a gente não vai acompanhar. Eu espero que depois que ele lançar o 2, ele lance toda a tecnologia que ele vai usar nos 5, senão a gente nunca vai ver esses 5 filmes aí. Rapaz, gosta Ele tá de complicar esperando demais. as tecnologias futuras pra ir lançando os próximos. Pra Só mim, pode. quem complica muito, ele humilha a sua capacidade cognitiva, é o Nolan, cara. Qualquer filme do Nolan, ele complica demais. Não tô dizendo que é ruim, não. Eu sou fã do Nolan. E sério. Tenet? Sou fã. Tenet. Eu adoro. Mas, bicho, ele humilha você, né? Ele humilha, aí depois ele dá uma solução que na cabeça dele Na é super cabeça simples. Na cabeça... Exemplos de filmes do Nolan, vai. pra Rapaz, situar. Interestelar. Interestelar. Você tem que fazer um mestrado em física. Interestelar. Inclusive, a gente gravou um podcast falando de Interestelar e a gente não pôde falar do filme porque o Lucas não tinha assistido ainda. Agora Eu ele saí, assistiu já. eu saí da sala pra vocês falarem e assisti. Olha, ele assistiu Agora já agora. podemos. E vocês Você sabem. entendeu? Entendi. Claro, o Lucas, Vai, com né? certeza. Não, gente. porque na Ele achou verdade... fácil. Da primeira?
existe um livro que é A Ciência de Interestelar, porque na verdade ele se baseou em muitas coisas da ciência mesmo. Então Tudo quer que dizer aparece ali. Então na quer dizer real, que criaram um livro pra entender o filme. Foi. Pra você ver, né? Esse é o nível, gente. Mas assim, é muito legal você acompanhar e tentar entender, porque são muitos aspectos da ciência mesmo. Cara, assim. Dunkirk, é uma história, né, que realmente aconteceu. Até que foi mais simples, né, Dan? Não, mas é porque realmente aconteceu a batalha e tal. Eu disse, não, ele não vai complicar, mas não. Ele É vai. uma história que já existe, né, ele complicou, cara. E Não, Memento, mas- né? Amém. Memento, que é um filme Foi o primeiro, né? assim, que é o né, primeiro que ele conta a história de trás pra frente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, cara, não é? Fatiando, assim. É. Não, mas o último, o Tenet, aí foi, como o Adson disse, como é? Humilhou Ele a melhorou a nossa capacidade cognitiva. cognitiva com o Tenet. Não, gente, Ah, mas Tenet... cara, eu me lembrei de um filme agora que eu fui assistir com a Aline, né? Mãe. Ah, é. Mãe foi ótimo. Rapaz, olha, eu fui assistir esse filme. Você que está nos ouvindo, fazendo. Se não assistiu, pare agora, assistir, mano. vá assistir, depois volte a escutar Não, esse Faça áudio. seu jovem da mocidade assistir, vai discutir sobre a Gênese. Como é que é o Boa. diretor? É o. É o. Ajuda aí, meu povo. É o Aronofsky. É o Aronofsky. Ah, é verdade. É o mesmo diretor do Cisne Negro. Ah, É. que é outro Esse filmão. É o Aronofsky. E né? Transformers 4, 5, 6, sei lá, um desses Transformers. Cara, Transforme, eu- macho. Foi não? Não, pelo mas amor- eu queria. O cara acabou de estragar a obra do diretor com Transforme, Você achou nada que contra cultura isso aí, viu? Michael Bay. Mano. É o Darren Aronofsky. Não, mas eu Darren quero Aronofsky. dar o meu depoimento aqui do Mãe. Eu fui assistir Mãe com a Aline. Cara, quando terminou o filme, eu vou mentir não, eu quase que eu choro. Porque eu disse, eu sou burro. Eu sou burro. Eu olhei pra Aline e disse, como é que um cara gasta um orçamento desse? São 2 horas de filme, cara, que eu simplesmente não entendi nada. Nada, mas do começo ao fim, sabe, nada. É porque é um filme que você precisa de uma explicação posterior, porque quando é depois que as pessoas falam, Faz sentido Aí demais. faz- Aí tudo vem faz aquele, né? sentido. Não, aí eu fiquei indignado. Não, não é possível. Aí a Aline veio dirigindo, eu disse, não, eu vou desabafar aqui com o pessoal, né? Aí o Lucas pegou e disse, não, tem um podcast, olha só, que explica bem direitinho. Aí beleza, aí eu fui podcast. ouvir o podcast pra entender o filme. Rapaz, quando o cara começou a explicar, assim, é gênio. É genial. Gênio, faz gênio, todo gênio. sentido. Aí deu vontade de eu voltar e pagar E de novo o assistir de ingresso. novo. Mas É os filmes do Nolan desse jeito, né? Você assiste uma vez, aí você se acha burro porque não entendeu É. Aí vai pros nada. tutoriais. Aí vai pesquisar todo mundo que faz review no foi que eu tô fazendo YouTube da minha pra vida. depois reassistir. O Tenet foi desse Tudo jeito. faz sentido no final. É, no final tudo É, mas faz eu me sentido. lembrei do saudoso diretor Haroldo Serra. Aqui, né? cearense. A né? grande diretor cearense. Diretor de teatro. Meu grande ex-diretor, enfim. Foi ele que me abriu as portas para esse mundo do teatro, que ele disse o seguinte, olha, quando uma obra é difícil demais de entender, a culpa é de quem fez. Não é do público, não. Isso é Mas sabedoria isso- pura, viu? Mas Isso encaixa muito com o tema da gente aqui, Isso. né? De você ter sabedoria pra encaixar o seu discurso de acordo com quem vai ouvir, né? Pra dar Cara, acessibilidade pra pras que fazer pessoas uma que vão coisa ouvir. que as pessoas não vão entender. É, Só mas pra aí- dizer que, olha, como eu sou Precisa intelectual. ter uma coisa depois pra explicar para as pessoas entenderem, né? É, mas aí, no caso, é a leitura do... que ele, pra ele, talvez tenha sido assim, óbvio, né? Pra ele era óbvio. Cara, mas ele eu acho, precisou- eu acho interessante. Olha como é meio doido. A gente tá falando disso, mas assim, particularmente, quando eu tive contatos com filmes que tem essa. Fazem você pensar, fazem né? pensar. Agora, todo filme que eu assisto, até agora que eu assisti Mônica, Lições, eu já assisti assim. Pensando em outras camadas. Aquela, Assistiu o quê? Mônica Lições. Turma da Mônica, Lições. Laços. Ah, sim. E tu achou complexo? Não, que eu já fico olhando assim, sim. rapaz, ela tá com aquela cor. Sempre tu fica achando que Fazendo tem alguma conexões. coisa. É, tem fazendo foto conexão. minha. Eu acho- Aguardem é. aí o próximo podcast sobre Mônica Lições. Porque, não, eu acho bem legal. Eu lembro quando a gente tava assistindo Batman, né? E aí teve a cena, não é spoiler, mas tem uma cena, isso aparece no trailer também, que o Batman ele tá falando com o Charada, né? No interrogatório. E aí a câmera ela fica naquele jogo mostrando o Charada e mostrando o Batman, né? E aí eu tava do lado da Larissa e falei assim, Larissa, olha aí como é. Olha o diretor aqui na visão dele. Quando ele coloca a visão do Charada, a gente pensa que é o Batman, que é o louco e tá preso, né? E que de fato A é. voz dele fica abafada, É. né? Porque ele tá do outro lado do vidro, E né? que de fato é também, né? Ali são dois doidos. São dois doidos Dois conversando. Ninguém É, se mete. ninguém se mete. O
Né? E então é legal quando a gente fica assim, poxa, vou perceber essas nuances e tal. Às vezes é feito difícil pra gente, né, de propósito. Pra nos forçar a ir além, né? Eu também eu concordo com o Jarranes. Eu acho que não precisa complicar demais, mas quando chega num nível de complicação que nos desafia, isso também pode gerar novos aprendizados, como, por exemplo, acho que foi o Jarranes falou, né? Citou lá no meio dos meninos parcimonioso. Aí alguém ficou assim, mas o que é parcimonioso? E aí fez com que um dos jovens fosse lá pesquisar sobre aquilo ali, buscar aprender palavras diferentes, né? Então existe, eu acho que os dois lados da coisa, O né? problema é quando a pessoa faz de conta que entendeu. Que é o que eu acho que muitas vezes acontece. Aí monta um grupo de estudo no Centro Espírita para estudar o livro A Gênese e vai só lendo e comentando cada trecho e todo mundo faz de conta que entendeu e ninguém tá entendendo coisa nenhuma. Então tem a responsabilidade de quem fala, que precisa falar de uma forma mais acessível, e tem a responsabilidade de quem escuta também, de ir atrás, de não ficar numa posição só passiva, de receber a informação, sem você fazer um movimento de ir buscar também, pesquisar. Digo além, a pessoa que conduz o estudo, desde o início assumir que não sabe tudo. Porque tem muita gente que ainda pensa os grupos de estudo dentro do Centro Espírita como vai ter uma pessoa conduzindo que sabe tudo de doutrina espírita e ela vai me ensinar tudo que ela sabe. Quando, na verdade, todos nós estamos no mesmo nível. Então, a pessoa que está ali conduzindo o estudo da Gênese, depois eu estou falando do livro da Gênese, que é considerado um dos mais complexos, né, das obras básicas. E aí, o monitor que está ali conduzindo não quer dizer que ele sabe tudo. Ele pode se colocar de igual para igual. E, gente, vamos aprender junto aqui. Né? Às vezes acontece, que eu já vi, a galera se privar de um estudo porque é um livro ou é um autor que fala muito difícil. Então eu já vi muitas vezes a galera começa Nosso Lar, Missionários da Luz. Introdução do Livro dos Espíritos. O pessoal pula a introdução do Livro dos Espíritos, que é difícil. E aí quando chega na Evolução em Dois Mundos, tô entendendo? Não, vamos pular pro próximo. Aí chega Mecanismos da Mediunidade, aí vai pulando. Supletivo. Então eu acho que até uma dica aí para quem tá em grupo de estudo, faz parte de conhecer a etimologia das palavras, aquela palavra no contexto do fulano de tal. Por que é que André Luiz fala daquele jeito? Poxa, André Luiz, pelas informações que a gente tem, é que ele foi médico. Então toda a interpretação dele é baseada no conhecimento que ele teve da medicina, da biologia. Então ele vai interpretar do jeito dele. E a gente, para quem quiser estudar, você tem que, lógico que não é para ser médico, né? Mas a gente tem que ir atrás do sentido etimológico, do contexto daquela palavra. E isso faz parte do estudo. O pessoal quer fazer estudo só lendo, então só lendo não estuda não. Isso aí na verdade, faz com que a gente perceba que o problema não são as palavras, né? Em si, é como a gente usa e o quão isso está ligado ao nosso orgulho, à nossa vaidade em relação a o que a gente quer mostrar com esse conhecimento, né? Quando a gente percebe, como a Aline falou, que nós somos todos iguais, estamos errantes e errando nesse mundo, né? A gente tem que ter essa noção de que precisamos aprender junto. E é isso que a gente tem que fazer, né? Aprendendo com cada passo e cada momento, da sua maneira, claro. Eu acho assim que a responsabilidade é de todo mundo, né? Essa coisa de, lógico, tem o evangelizador, o educador tem que se fazer ser entendido, o jovem tem que ir atrás também, procurar forma de entender, mas não dá para tirar a fatia maior da responsabilidade do evangelizador. Porque, cara, sejamos francos, a gente sabe que jovem, a gente já foi um dia jovem, né? A gente sabe que jovem, ele vai ter vergonha, ele vai se sentir vergonha de dizer que tem uma palavra ali que não entendi não. Ele vai se fazer de doido para não passar vergonha, né? E os outros não mangar, não rir dele, porque a galera vai rir mesmo, então ele deixa para lá. O evangelizador, ele tem que perceber isso, ele tem que entender, ele sabe, partir da premissa, olha aí, eu falo premissa. Acabei concatenando. Ele tem que partir da ideia de que um jovem, de repente, não sabe esse linguajar. Não estou dizendo aqui, lógico, né? Tem a galera aí que rala mesmo, que estuda, que vai atrás dos termos. Tem os Lucas da vida, né? Tem. Os Lucas, os Romários, os Alans da vida. Mas também tem os Alisson aí da vida, que, rapaz, o que é isso aí, meu irmão? Então, tem os Alisson da vida que não entendem que, rapaz, o que foi que ele quis dizer isso aí, né? Então, assim, pensem nos Alisson da vida aí que não entendem, nos jovens que têm vergonha de fazer as perguntas, né?
parte desse princípio, rapaz, isso aqui pode ser que ele não saiba. E fale de uma forma mais, digamos, sem ser coloquial, fale de uma forma mais, como é que se diz aí? De uma forma mais popular, mais direta, Mais mais simples franca, mais mesmo. simples. É Não buscar precisa. o contexto de cada grupo, né? É. Então, às vezes também a gente fica querendo ser meio colonizador também, né? Colonizador do outro, né? Isso, aí aquele grupo não sabe desse jeito, pois eu vou fazer eles aprenderem a ser desse jeito. E aí nega toda a cultura, toda a linguagem, toda, né, a história, como o Lucas falou, oral daquele grupo, daquelas pessoas daquela comunidade, pra impor, né? Aí não rola não. Ou seja, né, gente, que possamos usar os nossos talentos para que a gente possa realmente usá-los e ajudar a outras pessoas, né? Não adianta a gente saber palavras e não ajudar no centro espírita. Por que a gente não pode, num estudo, numa atividade, traduzir as palavras, interpretar elas, ajudar essas pessoas, como no exemplo que a gente deu aqui nos jovens também, e nos adultos, e em todo mundo que participa, né? É isso aí, galera. Esse foi mais um episódio da... o primeiro episódio da segunda temporada. Mais Né? um episódio da nova temporada. É o primeiro Primeiro episódio. É porque eu me emocionei com essa fala do Lucas. Ele tava falando aqui, eu tava vendo o He-Man quando termina o episódio. Ele falando, No episódio de hoje. no episódio de A hoje. gente aprendeu o quê? É melhor que a gente, né? A ação vale mais do que palavras, né? Aquele com ferro fere, com ferro será feliz. Deixa de ser besta estar falando difícil e fale com que as pessoas entendam. Batatinha quando nasce. Mas, gente, a nossa intenção aqui é justamente isso, trazer provocações, trazer debates, né, que às vezes a gente foge do centro espírita e de falar de evangelho, espiritismo dessa forma mais solta, fazendo essa relação, né, com essa cultura nerd, a cultura geek, e assim, despertar essa temática aí pra você fazer no centro espírita, com o seu jovem. Não somos donos da verdade, né? A gente tá Discorda, pode discordar, comenta lá no Instagram. Vai ser meio que nada, mas a gente, beleza, show de bola, eu defendo o seu direito de discordar. Sempre. sem perder, né, o nosso respeito, tato, o né? respeito, né? Tem isso A gente também. dialoga, discorda O e vai diálogo, dialogando. o diálogo, na verdade, é feito disso, né? De pessoas que estão expondo os seus pontos de vista e respeitando os pontos de vista do Eu outro. falei que Jesus fez umas paradas, ninguém me expulsou do centro espírita. Uma vez eu tava explicando o evangelho, Jesus chegou pra fazer umas paradas e aí a galera... Ei, mas agora tomara que o povo que vai discordar pelo menos tenha escutado até aqui o final, né? Porque teve um episódio de outra temporada que só por causa do anúncio, né? Que foi o do horóscopo, né? Que a gente fez um episódio sobre o horóscopo. Aí, gente, o nosso direct era cheio de gente comentando. Mas o espiritismo não acredita em horóscopo. Eu digo, Sem meu ouvir, povo nem- vai ouvir o sem ouvir podcast primeiro e depois discorda. É o nosso Porque mal, a gente- né? Às vezes de ficar na superficialidade. É, né? o podcast a gente brinca com isso, com essa relação do horóscopo e espiritismo, e só por causa do anúncio que a gente fez várias brincadeiras, né, sobre os signos e os jeitos de ser espírito e tal. Enfim, tomara que o povo pelo menos tenha ouvido esse até o final. Então é isso aí, galera, certo? Então pra escutar o próximo episódio, você escuta toda a outra temporada todinha, certo? Pra não correr risco, certo? E aí segue a gente aí nas nossas redes sociais, acompanha aí no Instagram, né? Nosso canal também no YouTube. Tem mais coisa aí. Tá só começando, hein, gente? Tá Só né? começando. Só começando aí. A gente abrindo aqui a temporada, não sei quantos episódios vai ter, né? Porque aí vai depender do e-mail lá da Netflix, Isso aí, né? Da do Google contrato. Play também e Tem tal, do do contrato. Vamos esperar aí ver se quantos episódios, né? Que eles vão bancar aqui, né? Mas estamos aí. É isso aí, gente. Tchau, abraços no coração e até mais. Valeu, galera! Galera. Tchau, gente.